Nessa quinta-feira eu li os capítulos de Provérbios, e muitos dos capítulos de Provérbios têm a ver com correção. E também em Hebreus tem um capítulo que tem a ver com correção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês já levaram uma bronca na sua vida? Quantos de vocês gostaram da bronca? Ok. Ninguém gostou da bronca. Ninguém gosta de levar chinelada aqui? Vocês não gostam de levar chinelada? Eu também não gosto de levar chinelada. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Quantos de vocês já deram bronca em outras pessoas? E quantos de vocês gostam de dar bronca em outras pessoas? Ah, que bom, porque ótimo, graças a Deus, legal. Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. Quero falar com vocês um pouquinho sobre a sabedoria de correção, e eu quero ler aqui alguns versículos aqui de Provérbios, que são versículos textos. Olha só, Provérbios 12, uma das passagens que nós vamos estar lendo, Provérbios 12, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Olha só, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Meu Deus, vou ler aqui de novo. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Olha um outro aqui em Provérbios capítulo 15. E na realidade esses capítulos todos de Provérbios têm muitos versículos sobre correção, sobre bronca, né? Em Provérbios 15, versículos 32 e 33 diz o seguinte: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Ou seja, quem fala assim, eu não vou aceitar a disciplina, o que ele está falando? Ele falando assim, não me importo comigo mesmo, não me importo com a minha própria vida. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Ou seja, quem se abre à correção consegue crescer. Quem se abre à correção consegue crescer. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Hoje eu quero falar com vocês sobre a vantagem de poder receber uma bronca. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que é que temos no nosso coração de vantajoso de poder receber uma bronca. E o que é que nós perdemos quando o nosso coração é o tipo de coração que se opõe a receber uma bronca. Se você tem um coração que consegue receber uma bronca, você é o tipo de pessoa que vai crescer. Se você é o tipo de pessoa que quando você escuta uma bronca, você levanta uma parede, você não vai crescer. Quantos de vocês querem crescer? Tá bom, deixa eu usar uma palavra religiosa, que vocês aqui estão em igreja. Quantos de vocês querem ser edificados? Né? Assim, para usar uma palavra de igreja. Né? Quantos de vocês querem ser edificados? Então vocês precisam desenvolver um coração que consegue receber disciplina. Agora deixa eu usar uma palavra que não é religiosa. Quantos de vocês querem crescer? Então vocês precisam desenvolver um coração que consegue receber uma bronca. Tá? Isso aí é um linguajar que não é bíblico, mas é a mesma coisa, né? Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre desenvolver um coração que consegue crescer, porque senão você fica sempre no mesmo lugar. Quantos de vocês, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, quantos de vocês conhecem pessoas que todo ano parece que fica no mesmo lugar? Parece que nunca cresce financeiramente, nunca cresce emocionalmente, nunca cresce na área de educação, nunca aprende mais nada na vida. Sempre está no mesmo lugar, nunca avança. Quantos de vocês conhecem pessoas assim? Nunca avança espiritualmente, nunca lê mais na Bíblia, nunca avança ministerialmente, nunca sai do mesmo lugar. Todo ano, toda década, sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo. Já viu pessoas assim? Você quer ser assim? Então, você precisa ser alguém que consegue receber disciplina. Sábado passado, posso contar uma história assim pessoal aqui com vocês? Quantos de vocês estavam aqui sábado passado?
sábado passado, eu dei uma daquelas broncas que poucos de vocês já viram eu dar uma bronca dessas. Então, só quem viu eu dar uma bronca dessas é que pessoas que me conhecem de 15 anos atrás. Quase que eu falei 500 anos atrás. Não estava vivo 500 anos. Eu sou velho, mas não tão velho assim. Tá? Então, eu entrei aqui. E eu já estava sentindo que várias das nossas igrejas estavam assim. Já viu aquela roupa que você compra e ela está assim, meio sem brilho? Eu já estava sentindo que algumas das... assim, nós abrimos 2 novas igrejas, elas estavam assim brilhando, e eu estava sentindo que algumas das nossas igrejas estavam assim, fazendo as coisas de uma forma rotineira, mas não de uma forma assim, toma aqui, não de uma forma assim. E eu entrei aqui, e assim que eu entrei, eu percebi que a nossa equipe na recepção não tinha os cartazezinhos. Oi, bem-vindo a Ilã. Aí eu estava assim. Aí eu entrei e o culto jovem estava indo muito bem. Estava fantástico. Lotado, cheio de gente, mas estava longo. E olha só, estava longo. E estava uma pregação maravilhosa. E tinha um apelo fantástico, e tinha pessoas entregando a vida a Jesus, mas que é incrível, mas terminou 14 minutos antes do próximo culto entrar. E aí tinha pessoas para o próximo culto, prontas para entrar, e aqui estava lotado de jovens que precisavam sair, e ainda a gente precisava desinfetar as cadeiras. E eu pensei, ruim, mas qualquer outra pessoa ia pensar assim, que bênção, que igreja maravilhosa, cheia de gente. Mas eu pensei desorganizado. E qualquer outra pessoa ia pensar, se você criticar isso, eles vão falar assim, mas puxa, tem gente entregando a vida a Jesus. Sim, o final do culto não era desorganizado, o final do culto era maravilhoso. O problema é o que aconteceu no meio do culto, que talvez não precisava acontecer, porque aquele final do culto, aquele momento dos jovens entregar a vida de Jesus, isso tinha que acontecer. Eu só não sei se algumas coisas no início ou no meio podia ser encurtado para que a gente pudesse ter aquilo 15 minutos antes, para ter tempo. Então eu fiquei... Aí, quando eu vim pregar, o cara da mídia não chegou atrasado. Então, o vídeo do Ilã News não estava. Se você está visitando, me perdoe. E aí o vídeo do bumper não tinha. Aí eu já estava chateado pra caramba. Aí não tinha a fumaça. E eu não sei porquê, mas eu sou neurótico sobre fumaça. Eu gosto de fumaça. Eu não entendo isso. Aí, se não tem fumaça, não tem o Espírito Santo. aí eu falei, pega a fumaça. Aí falaram assim, não tem mais fumaça. Aí eu falei, tem fumaça. Aí falaram, não, acabou a fumaça. Eu falei, não, acabou a fumaça. Aí eles falaram, não, acabou a fumaça. Eu falei, mentiram para você. Aí eles falaram, não, acabou a fumaça. Eu falei, aí eu mandei outra pessoa, aí finalmente acharam o fluido de fumaça. Aí eles falaram assim, bota lá o fluido de fumaça. Eles falaram assim, agora no meio do culto? Eu falei, mas tem que botar a escada, bota a escada lá no meio do culto. Mas por quê? Eu falei, porque eu quero fazer uma confusão, porque eu quero gerar um desconforto. Por quê? Porque eu quero que nunca mais a gente tenha que fazer isso. E aí botamos lá, falamos para o pessoal filmando assim, não filme o pessoal subindo na escada, tá? Filme para lá. E aí botamos lá o pessoal, e aí filmaram, botaram lá. Aí foram colocar o fluido, mas aí precisava de uma outra garrafinha. Tem a máquina, tem o fluido,
Aí eu aprendi que para botar o fluido dentro da tem que ter uma outra garrafinha. Eu não sabia disso, meu Deus. É um procedimento. Aí muitas coisas deram errados. Muitas coisas. Aí eu dei uma daquelas broncas, meu Deus. Agora, qualquer pessoa escutando essa bronca, e muitas pessoas falam assim, calma, pastor, isso não é importante, você vai pregar agora, isso não é importante, você vai pregar agora. E quando você fala isso comigo, aí que o vulcão explode mesmo, né? Só uma dica, quando você vê alguém que está pronto para explodir, não fala calma para ele ou ela, tá? Não funciona. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui para você. Duas maneiras de você reagir. Primeiro, você pode falar assim, calma, essas coisas acontecem. Mas se você falar isso, você não aprende. Mas se você falar assim, isso não pode acontecer, não vai acontecer de novo, o que eu posso fazer para que não aconteça de novo? Aí você vai crescer. Mas se você falar assim, foi um acidente, isso de vez em quando acontece, você está dizendo assim, eu aceito essas coisas, e aí essas coisas vão sempre acontecer esporadicamente. Mas posso dizer uma coisa, e eu estou aplicando isso a muitas coisas na nossa vida. Nós somos melhores do que isso. Você é melhor do que isso em muitas áreas da sua vida. Nós fomos chamados para ser excelentes. Nós somos filhos do Deus Altíssimo em todas as áreas da nossa vida. Mas em muitas áreas, nós aceitamos mediocridade. Em muitas áreas, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa família, na nossa rotina pessoal de vida, nós aceitamos mediocridade, a gente fala assim, calma, coisas acontecem. Calma, coisas acontecem. Sabe, eu cresci com um pai muito rigoroso. E vocês aqui da Ilan CG, vocês não conhecem muito bem meu pai, mas o pessoal da Ilan Recreio conhece muito bem meu pai. Meu pai hoje ele tem 79 anos, mas o pessoal da Ilan Recreio, eles tinha 60 anos quando a gente fundou a Ilan, então o pessoal de lá conhece ele muito bem. E ele falava comigo, quando eu cresci, quando algo acontecia em casa, eu falava assim, mas foi um acidente. E ele falava assim, acidente não existe. Era terrível. Ele falava assim, acidentes são causados. E eu falava, não, acidentes não são causados, acidentes simplesmente acontecem. E ele falava assim, não, acidentes são causados. A gente precisa descobrir a causa do acidente. Ele falava assim, quando um avião cai, é um acidente. Mas tem uma investigação porque tem uma causa do acidente. Aí eu falei, pois é. Então, se você teve um acidente, teve uma causa desse acidente, acidentes são causados. Então, não é simplesmente um acidente. E aí lá em casa não tinha uma desculpa, não existia desculpa, tem um acidente. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a vantagem. Uma vez eu bati de carro. Na realidade, eu estava no carro, tinha 18 anos, e alguém bateu na minha traseira. Não é minha culpa. Eu estava no carro, eu freiei, e alguém bateu na traseira, certo? Todo mundo, vocês sabem quando alguém bate na sua traseira, não é sua culpa, é a culpa do outro cara, né? Então eu pensei, eu vou explicar para o meu pai, está tudo bem. Ele vai pagar e, né? Tá tudo bem. Não está tudo bem. Meu pai falou assim, eu falei, puxa, mas pai, não foi minha culpa. Ele falou assim, foi mais a culpa do outro, mas também foi a sua culpa. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, porque você deveria ter previsto
que tinha um cara colado na sua traseira e você deveria ter dado mais espaço entre você e a pessoa lá na frente para que você pudesse frear mais devagar, para que o cara tivesse mais espaço para frear atrás de você. Eu falei, esse é o pai que eu tive, graças a Deus. Esse é o pai que vocês têm. Então, nós vamos ser excelentes. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre disciplina, eu quero falar com vocês sobre as reações que nós podemos ter diante de disciplina, tá? Quero falar com vocês sobre o tipo de coração que nós podemos ter para que a gente possa crescer. O tipo de coração que nós podemos ter para poder crescer. 3 tipos de coração que pessoas têm, tá? Diante de disciplina. 3 reações que nós temos diante de disciplina. Primeira reação quando você leva uma bronca. Primeiro tipo de pessoa. Primeira reação é algumas pessoas murcham, né? Leva uma bronca e a pessoa murcha. Ela fala assim, realmente, eu sou uma porcaria. Eu sou assim, muito ruim. E já viu aquelas pessoas, você dá uma bronca, a pessoa, igual um cachorrinho, né? O rabinho entre as pernas, o pé já vem assim, né? Já vem assim. E aquelas pessoas que murcham, você não, eu sou uma porcaria, eu sou um cocôzinho, eu sou um nada, eu sou um pó. Já viu aquelas pessoas, eu sou pó. Falar uma coisa, se essas pessoas não têm capacidade de crescer, porque quando você dá uma bronca e você recebe uma bronca e você murcha assim, você não vai poder crescer. Porque essas pessoas não entendem que uma bronca não deveria fazer você murchar, porque você não é pó. Já viu essas pessoas de outras igrejas que falam assim, eu sou pó? Já viu? Muita gente fala assim, eu sou pó, eu sou pó. Deixa eu falar uma coisa assim, muito claramente, você não é pó. Não, mas a Bíblia diz, não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você era pó, você veio do pó, mas Deus pegou o pó, soprou do Espírito dele para dentro do pó, e agora você é muito mais. O Espírito de Deus define você do que o pó que você era. Entendeu? Então você não é pó. Você é o Filho de Deus. O Filho de Deus morreu para que você vivesse. Em 2 Coríntios 5, versículo 21 diz o seguinte, que Jesus, né, Deus se tornou pecado por nós, para que nele, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então, aos olhos de Deus, você não é um pobre pecador, pó, você é a justiça de Deus. Então, quando você leva uma bronca, se você murchar, você não tem capacidade de crescer. Então, você não pode, quando você leva uma bronca, você não pode ser aquela pessoa que murcha assim. Você não pode, você tem que escutar. Mas você não pode falar assim, realmente eu sou uma porcaria, realmente eu não presto. Você não pode ser essa pessoa, senão você não vai poder crescer. Entendeu? O segundo tipo de pessoa que leva uma bronca é aquela pessoa que infla. E quem é você para falar desse jeito comigo? Quem é você para falar desse jeito comigo? É aquela pessoa que cresce e que fala assim, não. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Eu não posso aceitar isso, você não entendeu a situação. Eu não aceito essa cobrança não, porque você não entendeu, porque isso aqui aconteceu, porque aquilo aconteceu. É aquela pessoa que infla. Aquela pessoa que pega tudo que você faz para corrigir ela, e ela fala que é culpa de outra pessoa, ou outra circunstância, ou porque choveu, ou porque isso aconteceu, ou porque eu não tive as coisas necessárias, ou porque eu não tive os recursos, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Aquela pessoa que infla, essa pessoa também não vai crescer. Essa pessoa também não tem capacidade de crescer. As duas pessoas, a pessoa que murcha, ela ficou ofendida. A pessoa que infla, ela ficou ofendida. Sabia que ofensas, a raiz de ofensas,
é orgulho. Os dois. Os dois. Quem aqui já ficou ofendido? Seja honesto. Quem aqui já ficou ofendido? Todos nós já ficamos ofendidos. Quem aqui já ficou ofendido por mim? Não precisa levantar a mão. Não, tá. Se você ficou ofendido, é porque você é orgulhoso. A realidade é essa. Porque a essência de ofensa é olhar para você mesmo. A essência de ofensa, você olha para você mesmo. A essência de ofensa ou é coitadinho de mim, ou então é quem é você para falar desse jeito comigo? Porque a essência de ofensa é você olhar para você. A essência de ofensa é orgulho, sempre. Mas a terceira pessoa, quando leva uma bronca, e essa é a característica que nós temos que ter, é a característica de inteligência emocional. Que ela não fala assim, eu sou uma porcaria. Ela não fala isso, ela diz o seguinte, com certeza eu errei, mas eu sou uma pessoa excelente, eu sou um filho de Deus, mas eu preciso ser melhor. Eu vou aprender e eu vou crescer com isso. E se isso aconteceu, e se eu levei essa bronca, então eu não gostei de levar essa bronca, mas eu vou aproveitar essa bronca para eu crescer. Simples. Quantos de vocês querem crescer? Vamos fazer isso. Quantos de vocês acham que vocês têm a capacidade de aproveitar broncas na sua vida para vocês crescerem? Vamos falar de um jeito religioso. Quantos de vocês acham que vocês têm a capacidade de aproveitar disciplina para vocês serem edificados? Amém. Isso vai ser de grande proveito na sua vida. Isso vai ser de grande proveito. Olha esse versículo aqui, em Hebreus, capítulo 12, diz o seguinte: nenhuma disciplina parece motivo de grande alegria no momento, né? Mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Mas não produz fruto de justiça e paz para todo mundo. Olha só. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento. Ou seja, para todo mundo que recebe disciplina, não é motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Todo mundo fica triste com disciplina. Mas, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha só, em outra versão diz dessa forma. Mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que os recebem. Que recebem o quê? Que recebem a disciplina. Deixa eu falar esse versículo de outra forma. Todo mundo que recebe disciplina não é um motivo de alegria. Porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que o recebem. Ou seja, todo mundo fica triste, mas nem todo mundo recebe justiça e paz. Só recebe justiça e paz aqueles que recebem a disciplina. Entende? Todo mundo fica triste, mas nem todo mundo recebe justiça e paz. Então, se você quiser só receber tristeza, então você não recebe a disciplina. Receber tristeza todo mundo recebe. Mas receber tristeza junto com justiça e paz, você tem que receber a disciplina também. É o que esse versículo diz. Caramba, eu quero isso. Eu não quero só receber a tristeza. Eu quero crescer também em minha vida. Deixa eu ler. Segunda coisa que eu queria falar com vocês. Sempre tem razões para você se desviar de correções. Sempre tem razões para você se desviar de correções. Olha esse versículo em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 7 a 9. Suportem dificuldades, recebendo-as como disciplina.
Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, e sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devíamos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Olha só, aqui está dizendo que Deus nos disciplina através de coisas que acontecem na nossa vida. Quantos de vocês tiveram circunstâncias difíceis que vocês passaram? E quantos de vocês falaram assim, é Satanás? Às vezes, não. Olha uma coisa que aconteceu na minha vida. Muitos anos atrás, tá bom? Eu vou falar um negócio feio sobre eu e René. Muitos anos atrás, tá bom? E por favor, não fique apontando o dedo, tá? Vou abrir assim meu coração. Muitos anos atrás, mais do que 15 anos atrás, eu e René, a gente tinha 2 carros. E nossos 2 carros estavam com o IPVA atrasado. Ambos os carros com o IPVA atrasado. Eu não sei se você já teve IPVA atrasado, mas é muito ruim, porque cada vez que você passa numa blitz, você começa a suar. É ruim. Você olha direto para frente, seu coração... Se você não fica fazendo assim, porque aí eu sei que você entende um pouquinho demais, tá? E aí, olha o que aconteceu. Eu tive meu carro rebocado. E a gente estava numa situação financeira difícil. Por isso é que a gente não podia pagar o IPVA e também não podia pagar para tirar o carro. E aí no mesmo dia, a Renê estava com o carro dela. Olha só, ela estava aqui na ilha de Guaratiba. Ela estava seguindo uma Land Rover. E a Land Rover parou. Ela estava num Corsa pequeno, e a Land Rover autona. A Land Rover parou, ela estava atrás da Land Rover. E a Land Rover parou, no meio da rua, parou, deu ré, bum, direto nela. E a Land Rover tinha aquela bola de reboque. Bum, fez um buracão no carro dela, quebrou, o carro dela não andava mais. E aí a gente tinha 2 carros, e agora a gente não tinha nenhum carro, 4 filhos. E aí, eu estava orando, e eu li esse versículo. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Aí, na nossa igreja, que não era muito grande, mas as pessoas nos amavam, todo mundo queria nos emprestar um carro. Todo mundo queria nos emprestar o carro. Mas eu recebi essa revelação. E eu falei assim, não, a gente não quer carro emprestado. A Renê falou assim, não, mas... Eu falei, não. E a gente falou assim, não vamos pegar carro emprestado. Deus está tentando nos ensinar algo. E nós vamos aprender. E a gente andamos de ônibus um tempo. Graças a Deus foi um tempo curto, porque eu acho que a gente fez a coisa certa. Foi um tempo bem curto, tipo 2 semanas, a gente acertou as coisas, pagamos. Graças a Deus o pessoal da Land Rover tinha um seguro, consertou o carro, consegui tirar outro carro. Mas a gente botou tudo em ordem e eu aprendi a pagar o IPVA. Bom, né? Dica, pague seu IPVA, não é? Mas, às vezes, Deus usa coisas para nos disciplinar, porque Ele nos ama. E, às vezes, circunstâncias Deus usa também. Às vezes, circunstâncias não são inimigos. Sabe de uma coisa? Deixa eu falar uma coisa sobre circunstâncias. Quando
quando você é corrigido, quase sempre, quando você leva uma bronca, quase sempre tem múltiplas razões para uma bronca. Quase sempre. Quando você leva uma bronca, quase sempre, muitas vezes tem parte da razão é de uma pessoa, parte da razão é que choveu, parte da razão é que tinha trânsito, parte da razão é que outra pessoa fez isso, parte da razão é que outra pessoa fez aquilo. E muitas vezes a culpa, que é a parte sua, é só 10%. Então, a nossa natureza, quando nós levamos a bronca, é falar assim, mas puxa, olha, choveu, ou fez isso, ou fez aquilo. A nossa tendência é ficar mostrando todas as outras coisas. Quando nós fazemos isso, o que a gente faz? A gente acaba nos usando todas as outras coisas como um escudo e protegendo nós mesmos da bronca, porque a gente coloca a culpa em todas as outras coisas e nós não recebemos a bronca para nós mesmos. Porque a gente pensa assim, foi só a nossa parte da culpa é pouquinha coisa. Mas vamos supor, é só 10%. Mas, e aí o que acontece? Nós não crescemos aquele 10%. Mas se você tivesse um investimento no banco que pudesse crescer 10%, seria uma boa crescer 10%. Eu não abriria mão de crescer 10%. Então, uma pessoa sábia pensaria, sim, todas essas outras coisas são verdade, mas o que eu posso aprender com essa bronca? O que eu posso aprender? Porque eu quero aproveitar essa situação ruim para aprender algo. E eu quero aprender isso. Vocês estão entendendo? Eu quero aprender o que eu posso aprender com isso. Eu quero aprender o que eu quero aprender com isso. 4 tipos de líderes. 3 tipos de líderes que tem. 3 tipos de líderes. Primeiro, às vezes no seu trabalho, você vai ter um líder egoísta. Que ele lidera você e a única coisa que ele quer é o benefício dele. Tá? Às vezes tem esse tipo de líder. Só quer o benefício dele. Então, ali você simplesmente faz o que você pode fazer. Aprende o que você pode fazer. Segundo tipo de líder é o líder que é o líder neurótico, que fala assim, é difícil também trabalhar com esse tipo de líder. Mas o terceiro tipo de líder é o líder que é um líder pai, que ele realmente quer ajudar você a crescer. Esse tipo de líder é o que nós queremos crescer aqui na ILAM. Aqui na ILAM a gente fala assim que nosso objetivo é ajudar você a atingir 100% do seu propósito em Deus. É o que a gente fala vez após vez, após vez, após vez. Isso é o que o reino de Deus é. Esse é o tipo de líder que a gente quer que você seja, é o que a gente quer que todo mundo seja aqui na ILAM. É que nós queremos que nós multipliquemos esse tipo de líder. O tipo de líder que quer que você avance o reino de Deus, mas quer que você seja tudo o que Deus quer que você seja. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se você conseguir achar um líder assim, você encontrou algo de valor. Se você encontrar alguém que é esse tipo de líder na sua vida, e eu não estou falando alguém que manda em você não, tá? Não estou falando em alguém que fica mandando na tua vida não. Eu estou falando alguém que quer ajudar você, tá bom? Não estou falando alguém que você tem que perguntar tudo na sua vida para ele, não. Não estou falando alguém que tudo na tua vida você tem que... devo usar esse sapato ou esse. Não estou falando que tudo na sua vida você tem que ficar... Não é alguém que você depende de tudo para ele, não. Mas alguém que quer te ajudar como mentor. E se você encontrar alguém assim, puxa, isso é valioso na sua vida. Isso é valioso. E se você encontrar alguém que está disposto a se arriscar o crédito dele para corrigir você em uma coisa ou outra, meu Deus, é válido porque
Ninguém gosta de receber uma bronca, mas da mesma forma que vocês não levantaram a mão, ninguém também gosta de dar uma bronca, não. Sabe, o que é mais fácil é falar assim, deixa pra lá. Sabe por que tem tanta criança descontrolada? Porque pais não gostam de corrigir seus filhos. Certo? Se você encontrar alguém que está disposto a falar com você, puxa, não é desse jeito, você encontrou alguém valioso. Olha esse versículo aqui. Eu vou terminar aqui. Olha só esse versículo aqui, olha que só. Hebreus 13:17. Não desmotive seu líder. Último ponto aqui, não desmotive seu líder. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Olha só, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Agora, deixa eu só abrir aqui o jogo com vocês. Nós não somos uma igreja que a gente não gosta desse negócio de... A gente não é o tipo de igreja que gosta daquele relacionamento. Faz isso, faz... A gente não gosta disso. A gente nem gosta de eu sou o discipulador, você é o discípulo. A gente nem gosta muito dessa terminologia, muito não. A gente nem gosta daquela terminologia, eu sou o pai, você... A gente não gosta muito dessa terminologia, não. Jesus falou assim, não fica chamando todo mundo de pai. Ele falou isso. Mas a gente sabe que tem importância em ter liderança. Isso está na Bíblia. Se você encontrar um líder que fala assim, olha, essa não é a melhor maneira de fazer, e você ignorar, e aí o líder fala assim, cara, olha, na realidade isso não foi a melhor maneira de fazer, e você ignorar, a próxima vez o líder vai falar assim, tá bom, faz do seu jeito, tudo bem. E o líder vai falar assim, não, tudo bem, faz do seu jeito então. Esse versículo está dizendo assim, isso não seria proveitoso para você. Porque aí você não vai ter o benefício de ter uma bronca ocasional, porque você não vai crescer. É o que o versículo está dizendo, só isso. Tá? Só isso que está dizendo. Eu tenho isso na minha vida. Eu tenho um pastor na minha vida, e ele me trata assim. Não só tenho um pastor na minha vida assim, mas eu me coloco em volta de amigos que me esticam. Eu me coloco em volta de amigos e propositalmente me esticam. Eu acho que nós deveríamos ter tudo quanto é tipo diferente de amigos. Você olha, Jesus estava com os leprosos, com as prostitutas, mas ele também estava com os políticos e com as pessoas, com os religiosos, com os fariseus, com os saduceus. Ele estava com todos. Então eu procuro ter amigos nas comunidades, com os milicianos. Jesus tinha amigo miliciano, sabia disso? Eu acho que Zaqueu era o mais parecido com miliciano. Acho que Zaqueu era miliciano. Vocês estão rindo, mas dá uma lida, dá uma pesquisada. Então, eu estou procurando os amigos milicianos. Jesus tinha, e eu também tenho amigos que são de enormes igrejas. Quando eu estou perto de amigos em volta de enormes igrejas, eu me comparo com igrejas de 50 mil membros. E aí, o nível de excelência que eu penso que eu penso assim, caramba, a gente tem alguns quilômetros para avançar. E isso faz bem para mim.
Então, quando eu quero encorajar você a, de repente, não esquecer dos amigos que você tem, mas também encontrar alguns amigos que te esticam, para que você possa pensar, puxa, eu tenho alguns outros lugares em que me avançar. Esses amigos te fazem desconfortáveis. Eu fico um pouco desconfortável quando eu vou nessas igrejas enormes. Eu vou bastante. E não é muito mais confortável para eu ir pregar nas igrejas dos meus amigos lá aqui em Campo Grande. Eu fico confortável porque são menores do que a minha igreja, são similares, aí eu fico confortável lá. Mas quando eu vou naquelas enormes igrejas lá nos Estados Unidos, é um pouco desconfortável, mas faz bem para mim. Procure amigos assim, para te esticar. Amém? Isso faz você crescer.